Olá, pessoal! Nesta aula agora, nós vamos verificar a classificação dos termos acessórios, para nós concluirmos a análise dos termos que compõem a oração. O que são termos acessórios? São termos que não são necessários nas orações, mas aparecem e estão dispostos na frase. Então, nós também temos que analisar sintaticamente esses termos. Então, veja, nós temos os adjuntos adverbiais, os adjuntos adnominais, o aposto e o vocativo. Então, vamos ver cada um deles, as explicações, para nós podermos aí concluir e encerrar essa classificação dos termos que compõem a oração, ok? Vamos lá. Os termos acessórios são classificados em adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo. E o próprio nome já fala, se são acessórios, são dispensáveis nas orações. A classificação não é importante, porque já existe a classificação dos termos essenciais, sujeito e predicado, dos termos integrantes que compõem ali a oração, que integram, né, complementos de verbos, de nomes, e também, em alguns casos, aparecem os termos acessórios, que também são classificados. Não podemos deixar a análise de cada termo da oração, né? Então, a oração é completa, então ela é todinha classificada. Vamos ver o primeiro termo, que é o adjunto adverbial. Vamos lá? O adjunto adverbial é o termo que modifica a ação verbal em determinadas circunstâncias e também pode intensificar o adjetivo e o próprio advérbio. Vamos ver os exemplos. Veja, a prova iniciou tarde. O que iniciou tarde? A prova. Temos o sujeito na frase. A prova iniciou. Verbo intransitivo. Então, a oração já está completa. Agora apareceu para nós um termo acessório. Então, nós temos tarde. A função do tarde é um advérbio, morfologicamente, e sintaticamente está classificado como adjunto adverbial. Então, nós temos a intensidade, né? A circunstância, né? Expressa diretamente ao verbo iniciar. Então, nós temos a prova iniciou em que tempo? Quando foi isso? Cedo, tarde, né? À meia-noite, às 2 horas, às 14 horas. Então, nós temos aí a circunstância de tempo modificando a ação verbal. No segundo exemplo, nós temos as questões estavam muito difíceis. O que estavam muito difíceis? As questões. Temos o sujeito simples, as questões estavam. Verbo de estado, verbo de ligação, e difíceis o predicativo do sujeito relacionado aí na oração para as questões. Veja, o predicativo do sujeito, morfologicamente, está expresso por um adjetivo. Então, nós temos esse adjetivo intensificado pelo adjunto adverbial, pela circunstância expressa pelo advérbio, que no caso é intensidade, o muito. Então, veja. As questões estavam difíceis, não apenas difíceis, elas estavam além da conta, muito difíceis. Então, nós temos a intensidade, adjunto adverbial, intensificando o adjetivo. No terceiro exemplo, nós temos também, olha, o professor chegou muito cedo. Quem chegou muito cedo? O professor, sujeito simples da frase. Chegou, verbo intransitivo, e chegou cedo. Circunstância de tempo expressa ao verbo chegar. Agora, nessa oração, nós não falamos apenas que o professor chegou cedo. Na oração está, ele chegou muito cedo, além da conta cedo. Quer dizer, o advérbio de intensidade está intensificando o próprio advérbio. Então, nós temos um adjunto adverbial que intensifica o outro adjunto adverbial sintaticamente analisado na frase, ok? A propriedade do advérbio é modificar a ação verbal, modificar, intensificando o adjetivo e o próprio advérbio. E sintaticamente analisado o advérbio morfológico, nós temos os adjuntos adverbiais nas frases, ok? Bom, vamos passar agora para o adjunto adnominal, segundo termo acessório. Vamos ver? O adjunto adnominal é o termo que qualifica o substantivo em gênero e em número e são expressos por algumas classes de palavras que são, olha, os artigos, os numerais, os pronomes adjetivos, os adjetivos e locução adjetiva. Então, veja, agora nós vamos lidar com adjuntos adnominais. Palavras que estão juntamente relacionadas, né, interligadas ao substantivo.
e elas se interligam indicando o gênero e número, masculino e feminino, né? Número, você tem o singular e plural. Então, nós temos uma concordância expressa aí, mas na ótica da análise sintática. Então, vamos ver, olha. A aluna chegou tarde. Quem chegou tarde? A aluna. Chegou, o verbo da frase, né? Nós temos a aluna sujeito, chegou o verbo intransitivo e tarde o advérbio, adjunto adverbial de tempo. Agora, quando eu for analisar a frase, eu tenho que verificar a função do artigo, e apareceu. Esse artigo, o que ele faz? Ele está relacionado com o substantivo aluna, que é o sujeito simples, e aluna é o substantivo núcleo desse sujeito simples. Então, quer dizer, todos os artigos que acompanham os substantivos na frase, a qualidade do artigo, né, a função dele é essa, são classificados sintaticamente como adjunto adnominal. Então, o primeiro que apareceu foi o artigo. Vamos ver o segundo caso. As duas alunas chegaram tarde. Quem chegou tarde? As duas alunas. Sujeito simples da frase. Então, nós temos por núcleo alunas, nós temos aí o substantivo. Alunas está no feminino, né, plural. Então, nós temos o artigo as, ó, acompanhando o gênero e o número. E também o numeral, duas, acompanhando o gênero e o número. Tanto é que houve flexão, duas alunas, né? Poderia falar em outros casos, dois alunos. Então, veja, chegaram tarde as duas alunas. Então, eu tenho o artigo e o numeral que expressam os adjuntos adnominais na frase. Vamos ver o terceiro exemplo. Aquelas alunas compraram o jornal. Pergunta antes do verbo, quem comprou o jornal? Aquelas alunas. Então, nós temos o sujeito simples, o núcleo alunas, feminino plural, e o pronome aquelas, que é demonstrativo morfologicamente, está indicando para nós o quê? A correspondência com o substantivo em gênero e em número. Então, nós temos mais um adjunto adnominal expresso pelo pronome adjetivo, que acompanha o substantivo. E na frase ainda nós temos compraram o jornal. Compraram o quê? Nós temos comprar, verbo transitivo direto, compraram o jornal, objeto direto, o núcleo desse objeto é um substantivo e acompanhou o artigo. Então, o artigo tem a função de adjunto adnominal do substantivo jornal, ok? Então, nessa frase, nós temos dois adjuntos adnominais. Podemos ter vários. Como aparecendo, a sequência que eles vierem, eles serão classificados também. Vamos ver o último exemplo. As alunas da noite trouxeram o excelente trabalho. Quem que trouxe o excelente trabalho? As alunas da noite. Sujeito simples da frase, núcleo alunas. Então, nós temos artigo as, olha lá, acompanhando o gênero e número do substantivo alunas. Da noite, quer dizer, são alunas noturnas. Então, nós temos da noite uma locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? Você tem uma expressão formada por preposição mais substantivo e, nesse caso, tem valor de adjetivo. Da noite, noturnas. Então, é uma locução adjetiva que está fazendo aí a função de adjunto adnominal na frase, qualificando alunas. Então, nós temos dois adjuntos adnominais no sujeito, o artigo as e também a locução adjetiva da noite. Agora, vamos ver aí mais para frente. Trouxeram o excelente trabalho. As alunas da noite trouxeram o quê? O verbo é transitivo direto e o objeto, o excelente trabalho. Então, nós temos o objeto direto e o seu núcleo, que é o substantivo trabalho, apareceu aí acompanhado com dois adjuntos adnominais, o artigo o e também o excelente, que é o adjetivo. Então, nós temos adjuntos adnominais diversos nas frases. Temos que classificá-los, ok? Então, vocês viram, os adjuntos adnominais, eles são expressos pelos artigos, não posso esquecer, pelos numerais, pelos pronomes adjetivos, pelos adjetivos e locuções adjetivas também, ok, pessoal? Só para lembrar, tá? Vamos passar agora para o aposto, já o terceiro termo acessório. Vamos ver? Aposto é o termo acessório que explica, enumera, recapitula ou especifica um substantivo. E em se tratando aí de aposto,
nós temos algumas classificações. Nós temos o aposto explicativo, o aposto enumerativo, o aposto recapitulativo e nós temos também o aposto especificador. Então, veja, nós temos vários tipos aí, várias classificações. E qual é a importância do aposto nas frases? O aposto ele vai desenvolver um termo, vai enumerar, recapitular, mas sempre de forma desnecessária. Porque você já sabe a informação, mas aparece a mais, então você vai classificar também. Então, vamos ver cada um deles. Olha, exemplo. Aposto explicativo. O cozinheiro, meu conhecido, foi despedido ontem. Quem foi despedido ontem? O cozinheiro, meu conhecido. Sujeito simples da frase, nós temos o cozinheiro, que é um núcleo substantivo, e meu conhecido veio entre vírgulas. Qual é a finalidade das vírgulas? Para mostrar que há uma explicação e nós temos essa explicação de forma desnecessária na frase. Não há necessidade de você falar que ele é meu conhecido ou outra informação que não altera a classificação do período simples. Então, nós temos, olha lá, foi despedido. Quem foi despedido foi o cozinheiro, não importa a informação que venha. Ela veio entre vírgulas e poderia também aparecer, é comum, travessões no lugar das vírgulas. E o aposto explicativo, ele tem por função uma visualização prática para o aluno do emprego das vírgulas, tá? Então, no caso, a pontuação ela é obrigatória, ok? Então, veja. Sujeito simples, o cozinheiro, meu conhecido, núcleo, cozinheiro. Nós temos, foi despedido ontem, o término da frase predicado. Quer dizer, o aposto ele pode integrar o sujeito? Pode, faz parte dele também. E ele é classificado na frase como aposto explicativo, nesse caso, ok, pessoal? Vamos ver agora o outro exemplo, outro tipo de aposto. Nós temos o aposto enumerativo. Exemplo, o marginal levou tudo, roupas, dinheiro e joias. Pergunta antes do verbo, vou localizar o sujeito. Então, quem levou tudo? O marginal, o sujeito simples da frase. Ele levou o quê? Levou tudo. Levou é verbo transitivo direto, tudo é objeto direto. A frase está completa. Só que você viu um desenvolvimento, apareceram 2 pontos, e após os 2 pontos eu tenho sempre uma enumeração, posso ter um esclarecimento, mas nesse caso vieram para nós aí uma enumeração, vários itens seguidos. Então, nós temos um desenvolvimento enumerativo. Então, analise, ó. O marginal levou tudo. Esse tudo desenvolveu roupas, dinheiro e joias. Então, nós temos aí o aposto enumerativo que desenvolveu o pronome na frase, né? Pronome definido tudo que está ali com a função de objeto direto. Ok? Então, quer dizer, aposto enumerativo, ele enumera itens e a pontuação 2 pontos, ela é obrigatória, ok? Vamos ver agora o aposto recapitulativo. Exemplo, primos, tios, sobrinhos, todos vieram. Quem veio? Primos, tios, sobrinhos, todos. Eu estou lidando com sujeito composto. E esse sujeito composto, ele tem por núcleos, primos, tios, sobrinhos. Então, é um sujeito composto, 3 núcleos, entretanto, no próprio sujeito apareceu um pronome que resumiu os núcleos anteriores. Então, eu estou lidando com a classificação de aposto recapitulativo, porque ele recapitula, ele resume. Às vezes, em concurso, pode aparecer para você resumidor, né? Recapitulativo, resumitivo, algumas frases, vocábulos que você entenda que está resumindo, que ele está sendo ali condensado. Então, nós temos primos, tios, sobrinhos, todos vieram. Então, quer dizer, todos que está integrando o sujeito composto é o aposto recapitulativo da frase, ok? E analise a pontuação. A pontuação já não vai aparecer nesse caso, vai aparecer a vírgula normal, porque é o termo que está sendo recapitulado anterior. Após o todo, já não temos mais o uso da vírgula, ok? Então, analise a pontuação que aparece no aposto, para você não ficar limitado apenas com o aposto que apresenta vírgulas para você, né? Você olha a vírgula na prova, você acha que já é aposto, não é bem assim. Vamos ver o último exemplo? Aposto especificador. A rua direita é movimentada. O que é movimentada? A rua direita, sujeito simples, núcleo, rua.
Verifiquem que você está lidando com o substantivo comum sendo especificado pelo substantivo próprio. Olha lá, direita. Direita não é núcleo, pelo contrário. Está especificando qual tipo, olha, da rua. Que rua é essa? Qual é a rua? Então, nós denominamos aposto especificador, porque especifica. E existe pontuação? Se você analisar, não. Você vai ver que não vem com vírgulas, não tem nada que marque que é um aposto. Mas, pela ideia, né, quando você fala, você escreve, você verifica que ele está especificando um termo anterior. Então, você tem um raciocínio bom para você não errar no concurso. Você tem um substantivo comum sendo desenvolvido por um substantivo próprio, ok? Então, é o caso aí do aposto especificador. Eu vou colocar um outro exemplo para você memorizar. O presidente Vargas suicidou-se. Quem se suicidou? O presidente Vargas, sujeito simples da frase, núcleo, presidente. Qual presidente? Vargas. Então, Vargas é o aposto especificador. Então, você pode ter o Rio Amazonas, a Rua Direita, você viu agora. Você tem lá Alameda Glete, por exemplo. Por quê? Você tem Alameda com aposto especificador, olha lá, Glete. Você tem o presidente e o presidente especificado, certo? O Rio Amazonas, o Rio e o Rio em específico. Então, nós estamos lidando aí com aposto especificador. Esse tipo é comum aparecer em concursos porque é difícil do aluno visualizar, localizar e classificar como aposto, tá? Pela falta de pontuação, né, que você percebe que não existe a pontuação aí, ok? Então, nós temos 4 tipos de aposto, lembrando, aposto explicativo, aposto enumerativo, aposto recapitulativo e aposto especificador. Vamos então passar para o último, né, termo, que é o vocativo. Vamos lá? O vocativo é o termo que não faz parte do sujeito e nem do predicado, classificado à parte. Usamos para chamar, invocar. O uso da vírgula é obrigatório com o vocativo. Então, vamos prestar atenção. Quando eu tenho vocativo, eu tenho um termo que não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Por quê? É um termo que eu uso para chamar, são os chamamentos. Se eu vou invocar alguém, né, vou chamar a atenção de alguém, sempre interpelando, questionando, né, redarguindo a pessoa, o que eu faço? Eu estou utilizando aí o vocativo. Então, se eu falar para o aluno, preste atenção, então o aluno, olha, a invocação é o vocativo. As vírgulas são obrigatórias, porque tem que mostrar que esse termo ele é dispensável na frase e se ele aparecer no início, você vai usar uma vírgula. Ele apareceu no final, ele vai estar pausado com vírgula também. De repente, esse vocativo vem no meio da frase. Quero dar uma aula, meus companheiros, prestem atenção. Olha lá. Se eu falar no meio da frase, esse vocativo tem que vir entre vírgulas. Então, quer dizer, nós estamos usando o vocativo, o uso da vírgula não pode ser confundido com o aposto. O aposto é outra história, acabamos de ver. Volte lá se você achar necessidade. Porque o vocativo só é usado, né, para chamar, interpelar, questionar, ok? Vamos aos exemplos. Mário, venha logo. Quem é que vai vir logo? Olha lá, você vai usar verbo geralmente no imperativo, né? Então, você tem venha logo. Quem vai vir logo é a pessoa do Mário. É o chamamento, você já chamou, Mário, olha lá, vírgula, pausou, não faz parte do sujeito nem do predicado, agora você vai classificar a oração. Venha logo, quem que venha logo? O verbo está no imperativo, venha você, então o sujeito é oculto. Então você tem a pessoa do Mário que vai, né, praticar a ação verbal, então venha você, venha logo, ok? Classificação normal, né, do período, sujeito oculto, o predicado, classificação normal, e o vocativo foi classificado à parte, deixado de lado na oração, ok? Outro exemplo, Ana, compre frutas. Olha, a mesma situação. Ana é o vocativo, compre frutas, eu tenho compre você. Então, eu estou lidando com o sujeito oculto e o restante da frase, compre o quê? Frutas, verbo transitivo direto, né? Predicado verbal, classificação normal. Outro exemplo, alunos, prestem atenção. Quem que vai prestar atenção? Alunos. Olha lá, prestem atenção. Então, eu invoquei alunos, né? Prestem atenção. Então, vocativo também. E estamos aqui, meus amigos, para uma confraternização. Olha lá, estamos aqui, meus amigos, para uma confraternização.
Então, você está utilizando o vocativo, o chamamento, no meio da frase. Então, ele veio pausado entre vírgulas para mostrar que ele pode ser retirado, ele é só o chamamento na frase, ok? E nós temos, né, estamos aqui, nós estamos aqui, sujeito oculto, o verbo, né, sendo classificado normalmente, com seus termos todos da oração, e o vocativo classificado à parte, ok? Então, veja, um detalhe importante, eu uso vírgula com o vocativo. E eu não posso ter vírgula entre sujeito e predicado. Então, vamos voltar aqui nos exemplos para você verificar. Mário, venha logo. Não poderia ser Mário sujeito de forma nenhuma. Olha o uso da vírgula. Se não existe vírgula entre sujeito e predicado, no texto você já sabe que isso não é sujeito. Ele é outro termo, então você vai classificar, no caso é o vocativo. A mesma coisa, ó, Ana, compre frutas. Olha o uso da vírgula lá. Você não tem vírgula entre sujeito e predicado, não existe isso, né? Então, também não é uma forma de você analisar e diferenciar. Como? Alunos, preste atenção. E o último exemplo também, ó, estamos aqui, meus companheiros, meus amigos, desculpem, para uma confraternização, ok? Pessoal, espero ter aí ajudado vocês a estudarem de forma mais simples, né? Mais simplificada aí a análise sintática do período simples, porque nos próximos segmentos, próximas aulas, nós já vamos aí analisar a todas as orações, né? Juntamente, elas estarão unidas, somadas, que serão aí as classificações de período composto. E o período composto, o que ele traz para você? Ele traz exatamente uma classificação de quantidade. Então, tudo que você tem no período, ele é analisado. Então, você tem a classificação de uma oração em relação a outra no período. Já é uma análise um pouco diferente desta, que você faz uma análise de termo por termo na oração, ok? Bom, espero ter ajudado, procurem alguns exercícios, né? Exercitar bastante, procurar sempre a lógica da análise sintática, olhando sempre, né? Verificando sempre qual é o termo que inicia a oração sujeito, depois vem o verbo, a sua sequência, depois os objetos, depois os termos acessórios, porque existe uma sequência lógica. Qual é a sequência? Sujeito, depois nós temos o verbo, os complementos verbais e os advérbios. Qualquer inversão, nós vamos usar vírgula para mostrar a inversão dos termos na oração. Seguindo a sequência, fazendo sempre pergunta antes do verbo para localizar o sujeito, depois do verbo para localizar os objetos, os complementos verbais, complementos de nomes, né? Então, nós temos que ter essa noção. E também uma sequência que eu não posso deixar de falar, que é a sequência de sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, quer dizer, são sequências lógicas, sequências sintáticas, para que na hora que você veja a oração, você localize em primeiro momento o verbo e consiga analisar todos os termos que formam, que são classificados a partir dele. Ok, pessoal? Então, tá bom. Eu encerro agora o período simples já para uma próxima explicação aí de período composto, ok?